Olá, turma. Hoje, nossa aula, vamos falar sobre planejamento e avaliação escolar, que é um conteúdo básico da unidade 4, um dos conteúdos básicos, melhor falando. Então, o objetivo da nossa aula é relacionar planejamento e avaliação escolar, ok? O tópico da aula: planejamento e avaliação escolar. Então, tem algumas questões básicas quando se trata dessa relação entre planejamento e avaliação escolar. Nós podemos elencar aqui algumas questões para guiar nossas reflexões em torno desse conteúdo. Quais são? Como o planejamento escolar influencia o processo de avaliação e vice-versa? De que maneira a avaliação pode retroalimentar o planejamento escolar? Existem e quais são os desafios de alinhar o planejamento escolar com práticas de avaliação que sejam inclusivas e diversificadas? Certo? Então, essas questões, elas vão perpassar a nossa exposição, né, sobre planejamento e avaliação escolar. Muito bem. A primeira coisa que vem, né, quando se trata de planejamento e avaliação escolar é dizer que tanto o planejamento quanto a avaliação escolar são pilares fundamentais para a eficácia do processo educacional. O planejamento vai envolver, como, né, a nossa experiência na escola, que o planejamento ele vai envolver a definição de objetivos, a organização de conteúdos, a escolha de métodos e estratégias de ensino, né, além de previsão de recursos necessários. E aqui nós vamos fazer um parênteses que nós estamos falando do planejamento no que tange ao plano, né, ao plano de aulas. Então, o planejamento é o roteiro que orienta as ações pedagógicas ao longo do ano letivo, garantindo que o ensino seja estruturado e alinhado com as metas educacionais estabelecidas pela escola e pelos órgãos educacionais. Então, vamos retomar aqui o planejamento, né, em termos de sua importância. Então, planejar é a capacidade de prever e organizar o trabalho docente. E isso vai permitir que os professores saibam o que ensinar, quando ensinar e como avaliar. Então, o bom planejamento deve ser flexível, permitindo ajustes conforme a necessidade dos alunos e as contingências, né, que surgiram ao longo do período letivo. Então, no planejamento, deve-se considerar a diversidade dos alunos, suas diferentes formas de aprender e os contextos sociais nos quais estão inseridos, promovendo uma educação inclusiva e equitativa. Então, aí é importante, né, no processo, como o planejamento ele é flexível, de modo que se possa analisar quais são as dificuldades, né, no processo, possíveis eventuais dificuldades que se encontrem, né, analisando as dificuldades, né, em garantir que o planejamento vai incluir diferentes formas de avaliação que atenda às necessidades de todos os alunos, promovendo uma educação inclusiva e equitativa, ok? Então, a avaliação escolar, por sua vez, é um processo de coleta e análise de informações sobre o desempenho dos alunos. Sendo o processo de coleta e análise das informações sobre o desempenho dos alunos, a avaliação ela tem por um objetivo, né,
de verificar se os objetivos educacionais estão sendo atingidos. Então, existe, como vimos, diversas modalidades de avaliação, como já tratamos em aulas anteriores, modalidade diagnóstica, formativa e somativa, cada uma com seus propósitos específicos. Agora, vejamos como é que se dá a integração entre planejamento e avaliação. Essa integração ela é crucial para o sucesso educativo. Então, a avaliação ela fornece um feedback, né? Feedback no sentido de um retorno, né? Para que seja utilizado para revisar e aprimorar o planejamento. Então, essa palavra feedback, ela não é muito comum no vocabulário, né, do dia a dia, mesmo até no processo da educação formal, ela está meio em desuso. Mas não tem como falar em avaliação e planejamento sem nós utilizarmos esse termo, né, esse conceito, que é um termo usado para descrever informações que retornamos a alguém sobre o seu desempenho ou comportamento em uma determinada tarefa ou situação. Então, no contexto educacional, mais especificamente, o feedback refere às informações que professores, colegas ou outros avaliadores fornecem aos estudantes sobre o seu desempenho acadêmico. Então, o feedback é esse retorno que deve ser utilizado para revisar e aprimorar o planejamento, certo? Então, o feedback, ele tem o objetivo de orientar o aluno, ajudando a entender suas áreas fortes e o que eles necessitam de aprimoramento para promover um aprendizado contínuo e desenvolvimento de habilidades, certo? Então, o feedback, ele deve garantir que ele esteja sempre alinhado às necessidades dos alunos. Além disso, a avaliação contínua permite identificar dificuldades e potencialidades, orientando o trabalho docente e promovendo a aprendizagem significativa, melhor dizendo, né? Então, a avaliação, ela fornece ao aluno orientações, né, sobre o aprendizado dele e, mediante essas informações, se vai revisar e aprimorar o planejamento, certo? No sentido, ambos, né, a avaliação e a revisão do planejamento, para identificar dificuldades e potencialidades, orientando o trabalho docente, promovendo a aprendizagem significativa. Então, aqui nós trouxemos como exemplo sobre a questão do planejamento, essa integração, planejamento e avaliação escolar. Aí nós temos aqui, como exemplo, o tema, né? Conteúdo básico, Revolução Industrial, a disciplina História e o ano é o segundo ano do ensino médio. Então, sobre o planejamento, o que consta no planejamento de um determinado professor, né, ou professora, sobre os objetivos de aprendizagem com esse tema Revolução Industrial. Nós temos 3 objetivos: compreender o contexto histórico e as causas da Revolução Industrial, um objetivo. Outro objetivo: identificar as principais inovações tecnológicas e seus impactos econômicos e sociais. Analisar as consequências da Revolução Industrial para a sociedade contemporânea. Aí vocês observam que nós trouxemos aí como uma imagem ilustrativa a máquina a vapor, né, que é quando se fala de Revolução Industrial, ela é uma ilustração importante, porque ela é uma figura importantíssima para a Revolução Industrial.
Muito bem. Então, nós tivemos o tema da aula, Revolução Industrial, os objetivos, agora os conteúdos. Quais são os conteúdos, né, que serão estudados? Contexto histórico, Revolução Agrícola e Mercantilismo. Um outro, inovações tecnológicas, máquina a vapor, teares mecânico, locomotivas. Impactos econômicos, surgimento do capitalismo industrial, urbanização. Impactos sociais, condições de trabalho, movimentos trabalhistas, mudanças nas estruturas familiares. Então, esses são o assunto Revolução Industrial, e aí nós temos o conteúdo a ser estudado dentro desse assunto, Revolução Industrial. Quais são as estratégias de ensino? Aqui nós temos várias estratégias, e a imagem até, né, ilustrativa é bem interessante, que nós trazemos aqui uma diversidade de estratégias, como aula expositiva, dialogada com o uso de slide, vídeo de documentário, leitura dirigida de textos históricos e artigos científicos, discussões em grupos sobre os impactos da Revolução Industrial, bem como atividades práticas, como análise de fontes históricas e gráficos econômicos. Muito bem. Quais serão os recursos didáticos dessa aula? Projetor, multimídia, vídeos, textos gráficos, material de leitura, sala de informática. Bom, e aí nós temos aqui o desenho de como será a avaliação, certo? Então, será feita uma avaliação diagnóstica para identificar as dificuldades específicas de cada estudante na assimilação dos diferentes conteúdos. Então, aqui vai se fazer o levantamento dos conhecimentos prévios sobre o que eles já sabem, não é, sobre Revolução Industrial, sobre máquina a vapor, os teares, não é, se eles têm que tipo de ferramentas eles têm, que eles utilizam, que estão relacionadas aí com o advento da Revolução Industrial. Então, é o momento aqui dessa conversação, né, para fazer esse levantamento de informações. Então, é proposto aqui como atividade inicial um questionário breve aplicado na primeira aula para verificar o conhecimento prévio dos alunos sobre a Revolução Industrial. Perguntas como: o que você sabe sobre a Revolução Industrial? E quais inovações tecnológicas você conhece desse período? Então, essas questões, esses conhecimentos prévios, levantamento de conhecimentos prévios, vão ajudar a orientar o ponto de partida do ensino. Ok, essa avaliação diagnóstica. Na avaliação formativa, o que poderia fazer? As avaliações formativas, né, ajudam os professores a identificar conceitos que os alunos têm maior dificuldade de entender, bem como habilidades que não conseguem desenvolver tão bem ou padrões de aprendizagem que ainda não foram atingidos. Isso pode ser por meio de quê? Observações e registros, né, durante as aulas expositivas dialogadas e também por meio de discussões em grupo. O professor pode observar a participação e compreensão dos alunos, anotando suas contribuições e dificuldades. Atividades em sala de aula, resolução de exercícios e análise de fontes históricas em duplas, permitindo ao professor monitorar e fornecer um feedback imediato. Também pode se dar por meio de diário de bordo. Cada aluno mantém um diário onde registra suas reflexões e aprendizados ao longo, né, da unidade, do módulo que está sendo estudado. Então, esse diário ele deve ser revisado periodicamente pelo professor. Na avaliação somativa, então, a avaliação somativa, retomando o conceito, é um processo de avaliação que busca mensurar o desempenho de alunos ao final de um período de estudos. Então, avaliar a aprendizagem do aluno em relação aos objetivos pré-estabelecidos. Então, de que forma podemos, que instrumentos podemos definir para fazer essa avaliação somativa?
uma prova escrita, né, ao final do módulo, uma prova escrita com questões dissertativas e objetivas, para que seja avaliada a compreensão global dos alunos sobre os temas abordados. Também pode ser feito um trabalho de pesquisa, onde os alunos em grupos irão elaborar um trabalho de pesquisa sobre um aspecto específico da Revolução Industrial, como a vida dos trabalhadores nas fábricas, e aí eles vão apresentar suas conclusões à turma. Certo. Então, nós desenhamos aí um plano de aula a partir do tema da Revolução Industrial, especificando aí os objetivos, os conteúdos, as estratégias e como pode se dar a avaliação. Então, sobre a temática de integração, planejamento e avaliação, importante aqui, né, trazer para vocês sobre revisão do planejamento. Permite o que essa integração? Rever o planejamento. Então, com base na avaliação diagnóstica, o professor ajusta o planejamento inicial. Se os alunos demonstrarem um conhecimento prévio fraco, pode-se dedicar mais tempo ao contexto histórico antes de avançar para as inovações tecnológicas. O importante nessa avaliação diagnóstica, se o aluno está fraco sobre o conhecimento histórico, né, por exemplo, da Revolução Industrial, importante o professor, né, retomar esse assunto para que ele depois possa avançar para outros conteúdos, né? Também permite o feedback e ajustes. Então, durante o processo, as atividades formativas permitem que o professor identifique dificuldades específicas, como uma compreensão superficial das condições de trabalho, né? No caso, né? No contexto da Revolução Industrial, aí não, os alunos não se aprofundaram que compreensão nas condições de trabalho daquela época. Então, aí, o planejamento vai ser ajustado para ser incluída uma atividade extra, para que os alunos possam aprofundar, estudar mais sobre essas condições de trabalho. E aí pode, a partir até de análise de relatos de trabalhadores da época, não é? Pode-se adotar essa forma aí de pesquisa para aprofundamento. A integração entre planejamento e avaliação proporciona também melhorias e reflexões, certo? Então, no caso da avaliação somativa, que nós elencamos lá, que seria realizada através de prova escrita e trabalho de pesquisa, poderão ser analisados, né, para identificar áreas de sucessos e pontos fracos também. Se muitos alunos apresentarem dificuldades em entender os impactos econômicos da Revolução Industrial, o professor pode planejar uma revisão focada nesse aspecto para futuras turmas ou como atividade de recuperação. Muito bem, pessoal. Sobre esse assunto, planejamento e avaliação da aprendizagem, articulações, né, entre a organização de didática e pedagogia e a prática docente, nós encontramos uma referência aqui nesse link, que é um texto da Marcelene dos Santos Silva e Leonardo Andrade Gomes Nunes, né, onde eles tratam sobre planejamento e avaliação da aprendizagem no ensino médio, ok? E até a próxima.